Fala pessoal, tudo bem com vocês? O dilema da direção colorada, você vai saber nesse vídeo. Uma vitória com um futebol ainda mediano, abaixo da crítica, do que a gente espera, mas teve algumas boas notícias. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! O Internacional venceu a equipe do Vitória da Bahia fora de casa e isso é o mais importante e será sempre o mais importante. Quando a gente falar de que o resultado muitas vezes mascara algum tipo de atuação, ok, serve para uma análise mais profunda e complexa que faremos aqui também. Mas o mais importante era voltar com a vitória para decidir no Beira-Rio e confirmar essa classificação para a próxima fase. Mas faltou muito, né? Faltou muito para o Inter apresentar um futebol mais vistoso, melhor, para que o Miguel Ángel Ramírez entregue tudo aquilo que prometeu na sua chegada. São 100 dias de trabalho e isso ainda não acontece, especialmente no primeiro tempo. Eu sei que, falei até isso no jogo contra o Palmeiras, do Palmeiras contra o CRB, que às vezes o nível técnico das equipes não favorece um tipo de jogo mais vistoso, né? É diferente você assistir um Inter e Flamengo, Inter e Palmeiras, vai ser um outro cenário do que quando essas equipes da elite enfrentam equipes da Série B ou de outras divisões do futebol brasileiro. Você sente mais dificuldades. Tem o gramado que é ruim, tem o adversário que se fecha mais, é difícil de entrar, como aconteceu no primeiro tempo. E a escalação até me pareceu interessante. Ele jogou com o Lucas Ribeiro e o Vitor Cuesta, o Renzo Saravia e o Moisés, o Johnny, e aí está a primeira boa notícia, esse menino, na ausência do Rodrigo Dourado, me parece a melhor opção, porque há uma insistência, uma necessidade, desde Eduardo Cudê, de colocar o Rodrigo Lindoso, que inclusive tem o interesse do Santos aí, a notícia da noite é essa. E ele não foi utilizado nesse jogo, e sim o Johnny, talvez por conta da negociação. Que bom que foi usado o Johnny, né? Porque o Johnny é aquele primeiro volante moderno, clássico, técnico, que encontra passe entre linhas e que consegue começar uma jogada com muito mais qualidade. Então, na ausência do Dourado, até pela sua experiência e também por essa característica, o Johnny pode ser, inclusive, a gente discutir titularidade ali na frente. Depois o Patrick e o Edenilson, e aí a gente pensa o seguinte, bom, o Inter está com a dupla de jogadores que foram destaques no Campeonato Brasileiro da edição passada. O Inter que disputou o título tinha em Patrick e Edenilson seus pilares, junto do artilheiro Thiago Galhardo. Galhardo reserva, Yuri Alberto titular. Porque muita gente dizia, quando o Yuri Alberto entrava, que o Yuri tinha que ser o titular. E outros não, tem que ser o Galhardo. Que bom que o Inter hoje tem dois atacantes que podem se alternar. E quando eles jogaram juntos, nem sempre o futebol foi mais interessante, porque faltava às vezes um homem para combinar a jogada pelos lados do campo. Caio Vidal finalmente teve sequência, só que o Patrick, a meu ver, ainda está numa posição equivocada. Ele está aberto pelo lado esquerdo. Eu sei que ele tem a jogada pessoal, eu sei que muitas vezes ele cai por aquele lado, mas eu gostava quando o Patrick jogava um pouco mais por dentro com o Edenilson. E eles formavam uma espécie de tripé, junto do Dourado, né, com os dois, de aproximação aos atacantes. O Patrick, muito jogado para o lado do campo, me parece um desperdício, que é o que acontece no time do Miguel Ángel Ramírez. Então esse me parece o grande problema. Você tem dois jogadores que foram muito bem na temporada passada, e nessa eles talvez não estejam conseguindo, o Patrick por lesões, né? Mas o Edenilson não esteja conseguindo ser aquele cara. Por quê? Porque a gente tem que se questionar isso. Por que o Edenilson foi substituído e muita gente concordou com essa substituição? Eu jamais tiraria o Edenilson, mas ele realmente não fez um bom jogo, não fazia um bom jogo. Mas por que ele não estava fazendo um bom jogo? Porque talvez ele esteja sem o seu principal parceiro, que era o Patrick, ele não esteja se encontrando dentro do sistema e a coisa não esteja funcionando para ele. Eu não acho que seja só uma questão individual. Essa é a reflexão que eu coloco aqui para vocês. E o Taison, cara, que legal ver o Taison numa outra função e mais cerebral, sem perder a sua velocidade. Em vários momentos ele deu arrancadas mais por dentro, né, mais pelo meio, sofreu faltas e conseguiu encontrar passes maravilhosos. Tem uma bola que ele dá para o Caio Vidal, que ele chuta em cima do goleiro, que é fantástica, né? É o que se espera do Taison, de um camisa 10. Que se não é um meia armador clássico, né, ele mudou de função durante a carreira exatamente por não ser mais aquele cara velocista pelos lados do campo. É aquele cara que vem
com a cabeça erguida, olhando de frente para o gol, de trás, para poder colar nos atacantes e encontrar companheiros melhor posicionados. E foi o que ele fez o jogo inteiro. Ele conseguiu começar jogadas, ele conseguiu carimbar bolas, ele conseguiu estar mais próximo da área e ele vai evoluir muito ainda. Tenham paciência com o Tyson. Acho que ele ainda vai crescer nesse time do Inter. E assim o Inter, num primeiro tempo, com o Vitória muito fechado, não conseguiu entrar. E aí, na segunda etapa, a coisa começou a acontecer um pouco mais, a rodar mais a bola. E o Wallace Reis, que é um cara que já jogou em grandes clubes, né, teve uma passagem pelo Grêmio, um cara muito interessante do futebol, né? Se vocês pesquisarem, o Wallace é um cara muito culto, assim, precisa de um nível intelectual bacana para conversar com ele. E, curiosamente, faltou inteligência para ele, né? Um cara muito inteligente, um cara muito que ama literatura, cinema. Conversar com ele, assim, ele foge um pouco, sem ser preconceituoso, do estereótipo do jogador de futebol, que às vezes vem de uma camada social mais baixa e não consegue ter acesso a tanta cultura. O Wallace tem. Mas ele cometeu um pênalti juvenil, né, no Thiago Galhardo. Ele ainda ficou se justificando depois, mas ele agarra a cintura do Galhardo, comete um pênalti muito claro, visto aí pelo Marcelo de Lima Henrique. E tem um pênalti que foi pedido pelo Vitória, numa ação com o Lucas Ribeiro, em que o Lucas Ribeiro, digamos assim, que correu um risco, tá? Da forma como ele entrou na jogada. Mas eu concordo com o comentarista da transmissão, acho que era o PC, o Paulo César Oliveira, que realmente ele busca o contato, ele dá uma cavada, é um lance difícil de você ver no campo. Talvez só o VAR com mais clareza, né, você consegue tirar essa dúvida, porque olhando inicialmente parece pênalti, pela forma como o Lucas Ribeiro vai na disputa. Mas dá pra ver que o jogador força a jogada, e o Marcelo de Lima Henrique, que já é um veterano da arbitragem, foi muito bem, usou a experiência e não marcou essa penalidade. E aí o Inter sai com uma vitória magrinha, né? Só 1-0 sobre o Vitória, tranquilamente para resolver no Beira-Rio, mas o que chama a atenção é que o Inter circulou a bola, o Inter trabalhou a bola, o Inter teve mais posse de bola, mas falta ainda, né? Falta uma imposição, falta uma velocidade, falta uma intensidade. Eu acho que talvez muita gente ainda compare ou espere que o Miguel Ángel Ramírez seja um time, talvez como ele foi no Del Valle, né? De um time mais intenso. Isso ainda não aconteceu. Como o Eduardo Cudê era no Inter, era um time mais intenso. O Inter do Mar ainda não é. O primeiro tempo foi de dar sono. Foi assim... Foi burocrático demais, foi lento demais, foi numa rotação diferente, sabe? Da mais adequada. Assim. Não foi legal, não foi legal. E aí no segundo tempo, talvez pelas mexidas, só que eu questiono por que o Edenilson está sendo substituído todos os jogos e por que o Edenilson não está jogando bem ou tudo aquilo que ele pode. Eu não sei se eu fico bravo com a substituição ou bravo com a falta de entrega do futebol que o Edenilson tem e pode entregar para esse time do Inter. Então tem alguma coisa errada acontecendo. E eu não coloco só na conta do Edenilson. Eu acho que o sistema coletivo ainda precisa ser mais aprimorado. E qual é o dilema da direção colorada? Informação do meu colega da Band Rio Grande do Sul, Wagner Martins, é que o Miguel Ángel Ramírez não é mais unanimidade dentro da diretoria colorada. O que significa isso? Que aquela ideia de abraçar ele, independentemente do que fosse o caso, né? Porque era um projeto a longo prazo, mesmo que o Inter perdesse o Gauchão, perdesse Grenais, começasse mal o Brasileiro, que iria se apostar no projeto, num projeto a longo prazo, num planejamento de mudar a filosofia de jogo, de uma quebra de paradigma, de trazer um cara estrangeiro para impor uma metodologia independentemente do tempo que isso levasse. Não é mais o que está acontecendo. Já há discordâncias com as escolhas do treinador e que se ele realmente não conseguir entregar mais resultados e especialmente desempenho, pode haver uma troca, pode haver uma substituição. Mas qual é o dilema? O dilema é exatamente esse. Você, mesmo sem um futebol vistoso, que talvez te entregue uma perspectiva nebulosa daqui para frente, de saber que se você ganha no sufoco, teoricamente contra o Vitória, de que forma o Internacional, que perdeu os Grenais, que vinha de 3 empates, que teve algumas atuações vacilantes na Libertadores, de que forma esse time vai encarar o Olímpia nas oitavas de final. Esse time vai encarar postulantes ao título de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro numa temporada competitiva com vários candidatos ao título. Será que até lá esse time vai estar mais pronto, mais maduro, mais fortalecido? O Bosquilha também voltou a jogar hoje, muito legal, um jogador que vai ajudar muito.
Já deu para ver que nos poucos movimentos que fez, ainda sem ritmo, que é um jogador muito técnico e uma figura que o Inter está precisando, né? Embora tenha o Maurício aí, o Gabriel Bosquilha é um cara que vai ajudar muito pelo chute, pela sua capacidade de assistência, pela sua circulação de bola, pela capacidade técnica que ele tem. Mas enfim, será que até lá o Inter, até as grandes decisões que eu quero dizer, o Inter vai estar melhor do que está hoje? Ou a diretoria sucumbe à pressão e faz a troca se os resultados não acontecerem nos próximos dias? Parece que o Miguel Ángel Ramírez não vai ter descanso, né? Ele vai ter que entregar, além dos resultados, desempenho. E se o desempenho não vier, que venham os resultados. Porque quando eles não aparecerem e o desempenho for ruim, a pressão, que já é grande, vai se tornar ainda maior. Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!